senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente e, do mesmo modo, a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Eu quero, mais uma vez, reforçar aquilo que tenho dito insistentemente. Não defendo de maneira incondicional absolutamente ninguém. Como já disse anteriormente e repito, que as denúncias sejam feitas, que as cobranças sejam feitas, que aquilo que estiver errado seja apontado e seja corrigido. Não vejo que esta gestão, como não vejo gestão nenhuma, como não vejo vereador nenhum, como não vejo secretário nenhum, acima do bem e do mal. Portanto, temos que fazer o nosso papel, e creio que todos nós o façamos. A diferença, talvez, entre mim e algumas outras pessoas é que eu, de fato, faço as minhas cobranças diretamente às pessoas a quem interessar possa, e não sou afeita mesmo a gritarias e a escândalos nos microfones, né? Embora cada um tenha o seu estilo, esse definitivamente não é o meu. Nem por isso entendo que as denúncias não devam ser feitas e que as cobranças não devam ser feitas. Embora estejamos numa condição de defesa da administração, não somos ingênuos a ponto de pensar que tudo acontece às mil maravilhas e que não há problema nenhum. Essa seria uma posição absolutamente ingênua e nós seríamos forçados a acreditar que estamos, de fato, aqui numa ilha da fantasia ou que estamos num delírio coletivo. Não existe administração nenhuma em que tudo aconteça como deveria ser, ou como a comunidade gostaria que fosse, ou como os vereadores gostariam que fosse. Então, dito isto, cumprimento aqui, neste momento em especial, ao primo João Momoli, porque hoje, primo, é o Dia Mundial do Intérprete Tradutor de Libras. Independente de você estar em algum partido, estar no PP, no PDT, no MDB, no PT, no PSDB, no PSD, no PSL, onde quer que você esteja, você e qualquer outro cidadão, e que defenda a condição da pessoa com deficiência no município, eu estarei apoiando. Porque realmente nós percebemos que o mundo ainda precisa avançar muito para que a pessoa que tem algum tipo de deficiência esteja plenamente inserida em todos os espaços, que tenha pleno acesso a todos os serviços e que tenha satisfeitas todas as suas condições. Elas não o são em relação à pessoa com deficiência física, não são em relação ao cego, não são em relação ao surdo e não são em relação às pessoas que têm qualquer tipo de necessidade especial. E para completar o raciocínio, primo, dia 26 de setembro também foi o dia do surdo. E eu tenho abordado insistentemente a questão da pessoa surda, porque a condição de acessibilidade do surdo é Libras. E o espaço que não oferece Libras não é um espaço onde haja acessibilidade à pessoa surda. Então, parabenizo todo o Conselho Municipal da pessoa com deficiência pelo seu trabalho, pela sua luta, pelas suas bandeiras. Obviamente que isso muitas vezes conflita com possibilidades, conflita com planejamento, com uma série de questões, mas os conselhos fazem também o seu trabalho. Nesse sentido, eu defendo a administração neste ponto, por exemplo, que atendeu a uma reivindicação da Associação dos Autistas que queriam mudar de sede. A sede onde a associação estava era muito pequena, a associação vem crescendo, as ações da associação também vêm crescendo, e ela não tinha mais condições de realizar o seu trabalho no lugar onde estava. Sensível a esta demanda, a administração ofereceu alguns espaços que foram visitados pela associação e aquele grupo de mães, principalmente, entendeu que onde funcionava a antiga Casa do Brinquedo abarcaria com melhor qualidade as atividades da associação. Então, a partir da semana passada, através de um decreto, o prefeito Lúcio Demarque concede, dá à associação o direito de usar as instalações da casa onde antes funcionava a Casa do Brinquedo. E está num processo bem avançado de discussão junto à administração, a concessão de uma área maior, de uma área distante da zona urbana, para que a associação também possa começar a estruturar a sua clínica escola e atender aqueles sujeitos que não conseguem inserir-se no mercado de trabalho, que é uma demanda que também precisa ser atendida. Então, esse é o tipo de ação, sim, que nós apoiamos por parte da administração. Em relação ao projeto que está tramitando na Comissão de Meio Ambiente, que diz respeito à ratificação do consórcio intermunicipal de coleta de resíduos, é uma discussão que nós faremos com seriedade na comissão. Os senhores todos podem ter certeza. Nós não deixaremos de fazer audiência pública se nós entendermos que a audiência precisa ser feita.
Não será A, B ou C, ou quem quer que seja, que nos impedirá de fazer audiência. Se nós não fizermos, é porque entenderemos que, por alguma razão, isso não foi necessário, mas não há nada definido nesse sentido. Nós também não nos furtaremos de buscar as informações onde quer que elas estejam, seja na Secretaria Municipal aqui, de Meio Ambiente, que não se chama mais assim, o nome é um pouco mais comprido, seja junto ao Estado, seja junto aos institutos e aos órgãos todos que estarão envolvidos nesta questão, porque nós costumamos trabalhar com seriedade. E não entendemos que trabalhar com seriedade implique ofender, denegrir o nome de ninguém. E aqui nesta casa nós temos certamente 2 pesos e 2 medidas. Quando ocorrem denúncias em relação a secretários ou mesmo em relação ao prefeito, de imediato, aqui nesta casa, as sentenças são dadas e estão todos condenados. Quando as denúncias são feitas em relação aos vereadores, aí sim trata-se de perseguição e um esforço de calar os vereadores. Usemos a mesma régua, tanto para aqueles que atuam na gestão municipal, como aqueles que atuam aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E, nesse sentido, me forço a fazer aqui uma correção com toda a ênfase que ela merece. A Escola Municipal de Ouro Preto não está em processo de fechamento. Aliás, não é nem isso. Nem está se discutindo o fechamento da escola. Essa questão nem passou pelo gabinete do prefeito Lúcio Demarque. Não faz parte da proposta da Secretaria Municipal de Educação o fechamento de nenhuma das escolas. Tanto é que o planejamento para a Escola Municipal de Ouro Preto para 2020 está pronto. Serão 43 alunos, 4 turmas, com direção e com aquilo que uma escola deste porte comporta e precisa ter. Talvez não o que ela precisa, talvez precisasse mais, mas considerando as condições existentes, não é possível ofertar mais. Há uma discussão em relação à escola estadual, mas é uma discussão que vem sendo feita, que vem sendo acompanhada, aconteceria uma reunião amanhã, que não vai acontecer, mas não se trata de ação do governo municipal. E, nesse sentido, eu gostaria muito que fosse feita uma retificação na tribuna, uma retratação, porque não se trata de responsabilidade do prefeito Lúcio Demarque o fechamento ou não da Escola Estadual de Ouro Preto. Sequer a questão está sendo discutida no âmbito municipal. A escola estará mantida com o seu diretor, com os seus alunos, com as suas turmas, para a realização do seu trabalho. Então, quando nós nos investimos do papel de quem fala a verdade, a primeira questão é buscar as informações, e a segunda é colocar as palavras no lugar certo. Uma realidade é a escola estadual, outra realidade é a escola municipal. O município responde pelas suas escolas e pelos seus CMEs. Não responde, não tem poder de decisão sobre as escolas estaduais. Esta é uma primeira questão. Segunda questão, não há processo decidido, até onde consta, em relação a nenhuma escola, mesmo do Estado. Há uma discussão, inclusive o vereador Lodi, acho que acompanhou a discussão em relação a uma determinada escola, e amanhã haveria uma reunião com a comunidade de Ouro Preto, e essa reunião não acontecerá, porque parece que já houve uma demanda diferente da Secretaria de Estado da Educação, uma compreensão diferenciada, e talvez nem seja necessário um desgaste tão grande nessas discussões. Porque, embora, obviamente, que todos nós que conhecemos um pouco da gestão, sejamos capazes de reconhecer a dificuldade de se manter uma escola com 19 alunos, isso realmente é difícil. Por outro lado, nós somos tão capazes também de reconhecer a importância que uma escola tem numa comunidade. A escola é um ponto central. A comunidade se organiza e se articula em torno da escola. Então, a decisão de fechamento de uma escola numa comunidade, ela precisa resultar de um processo de discussão muito grande com a comunidade, é preciso esgotar todas as possibilidades, porque o prejuízo para a comunidade é, de fato, muito grande. Todos nós conhecemos um pouquinho da história das nossas comunidades, dos nossos distritos, todos nós sabemos que nos seus passos iniciais, as comunidades se organizam em torno da igreja, da escola e do clube.
e a vida social da comunidade se organiza e se fortalece em torno desses 3 espaços, dessas 3 instituições. Então, que fique muito claro, a Escola Municipal de Ouro Preto permanece em pleno funcionamento de 2020 em diante.